Paz e graça a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre. Sejam todos bem-vindos aqui neste canal. Paz e graça a todos. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Que vocês possam ter a paz maior. E esta paz ninguém dá como aquele que nos criou. Ele dá essa paz às nossas vidas terrenas, carnais, materiais, para nós ir vivendo nesta fé verdadeira, a fé de Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante, que eles chamam de heróis da fé segundo a tradição. Nós estamos aqui agora para concluir esta série. O dilúvio existiu, ponto de interrogação. O dilúvio foi local ou mundial? Então nós já passamos este conhecimento e agora vamos chegando a esta conclusão para que vocês possam entender, e os irmãos que vão ver este vídeo, essa série, desde quando nós começamos, se você tiver dúvidas, você pode estar comentando, o comentário aí está aberto para nós comentar e nós debater as ideias, os confrontos doutrinários, não partindo para o pessoal, mas confrontos de doutrinas, de ensinamentos, falando assim, essa palavra doutrina, ensinamentos no português do Brasil, e de ideias que a gente aqui confronta ideias e doutrina, meus irmãos. Então o comentário está aberto, você pode, se você ficou com dúvida, você pode comentar, fazer sua pergunta, e nós aqui na medida possível, aquilo que tiver no meu alcance, estarei respondendo aos irmãos com toda a sabedoria, com humildade, para que nós não podemos ficar confundidos, porque esse canal aqui não é canal de polêmica, é um canal de ponto final, é um canal de humildade, é um canal que se eu estiver errado aqui, nós estiver errado, nós acertamos e consertamos e ouvimos todos, ouvimos o A, o B, o C, ouvimos aqui, não temos problemas de ouvir outras ideias, outras doutrinas, outras religiões, outros canais, mas não podemos partir para o pessoal. Então os comentários estão abertos, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer essa conclusão, que a paz e graça esteja com vocês todos, que essa paz e graça possa reinar em vossos corações, nesta vida eterna, neste período de tempo, categoricamente falando, período de tempo que é chamado na Bíblia do Almeida de vida eterna. Eclesiastes 12, versículo 7, disse o sábio Salomão, em sua vida terrena, ele escreveu um livro muito importante para que os irmãos possam estar lendo, que fala muito das nossas carnes, das nossas vidas terrenas, da humanidade, é o livro de Eclesiastes, para nós refletir. Fala muito das razões, das civilizações, das dores carnais, fala muitas coisas, é muito importante os irmãos se aprofundar nesse livro e ler. Então, o autor que eu acredito que foi Salomão, o rei de Israel, que no final da sua vida ele não foi bem. Ele não foi bem, ele passou tudo aquilo, ele teve uma experiência no seu reinado, ele teve uma experiência e nessa experiência ele escreveu. E isso ficou como exemplo, tudo que ele passou na forma do poder de reinar, de lidar, de vida conjugal, de vida terrena. Isso é muito importante, a vida debaixo do sol. Ele disse que o homem, quando morria, voltava à terra, o pó, volte à terra. Ele estava falando da carne, sangue, órgão, natureza humana, natureza adâmica. Quando morria, ele já falava, voltava à terra como era, mas o espírito retornava para Deus
para Yahweh, porque Yahweh deu faixa, fôlego de vida de todos os homens, de todas as carnes, retornavam e continuam retornando de todos os seres humanos que foi formado no ventre da sua mãe, estão voltando para Deus quando morre biologicamente. Isto, os pregadores da graça, que pregam o evangelho da graça com canais maiores, não aceitam. Eles dizem que existe filhos da perdição em pleno século XXI. Eles dizem que existe os eleitos, eles dizem que existe os descendentes da serpente Caim e os descendentes da mulher, os eleitos. Então, esses confrontos doutrinários que nós aqui falamos, ensinamos, e você que vai assistir esse canal, essa série, você tire as suas conclusões do texto, contexto. Leia com cautela, com cuidado, porque não cai neste ensinamento de ponto final. Esse ensinamento que eles leem e dizem, aqui é o ponto final. É assim que eu creio. Mas estes não estão com a verdade absoluta. Eu não estou com a verdade absoluta. Nenhum canal que fala desse amor de Deus está com a verdade absoluta. A verdade absoluta está com o Criador. Está com o Criador. Nem todos vão concordar. Nem todos irão concordar 100%, mas irão concordar 70%, 60%. E aqui nós vamos encontrando pessoas que concordam e pessoas que não concordam. Mas também tem ensinamentos, doutrinas aí que passam do limite. Então nós vamos confrontando com cuidado, com sabedoria, com humildade. E se nós errar, nós corrigimos e seguimos sem rodeios. Então vamos direto ao ponto. Concluindo esta série, o dilúvio existiu? Ponto de interrogação. Foi local ou foi mundial? Eu quero lembrar vocês que no outro vídeo você pode estar vendo, o ensinamento foi muito claro. Às vezes eu falei, mas as pessoas às vezes ficou meio confusa ali. Mas eu posso estar aqui corrigindo aos queridos irmãos. O capítulo 6 de Gênesis, eu vou fazer aquela conclusão com sabedoria. Aquele resumo, categoricamente falando. Gênesis capítulo 6... Eu falei que nos escritos originais, grego, aramaico, que eram línguas faladas nos séculos passados, o arcaico, o hebraico, entre aspas aí, esses exemplos de línguas que os hebreus da Bíblia do Almeida, da Bíblia de João Ferreira de Almeida falavam, que ficou perdido no tempo. Essa palavra Elohim, eu falei para vocês que ela tem significados, 4 significados. Eu falei para vocês que é muito importante e relevante aqui para nós entender isto, porque nós temos que entender a cópia do Almeida, nomes portugueses Brasil, aqui é nomes portugueses Brasil, e no Antigo Pacto, Deus falou que o nome dele estaria sobre a cidade e o nome dele estaria sobre o povo dele. Estaria sobre a santa cidade e estaria sobre o nome do povo dele, o próprio nome de Deus. Este aqui não é um assunto do nome de Deus. Mas eu estou falando isso para que os irmãos entendam que
a cópia de João Ferreira de Almeida é nomes portugueses. E que o próprio Deus, na história maravilhosa e verdadeira, ele disse que o nome dele estaria sobre o povo dele e estaria sobre a sua santa cidade, que foi Jerusalém. Então, naquela terra, naquele território, tinha o nome de Deus. Tinha, Fernando. Nem todos os hebreus tinham o nome de Deus? Tinha. É como um exemplo. Meu nome é Fernando, mas o meu sobrenome, aí coloca aí Batista, Fernando Batista. Então, Deus, ele falou que ia dar um nome a cada profeta. O nome dele, o próprio nome dele, estaria sobre cada profeta, sobre cada apóstolo, sobre cada discípulo. Estaria também o nome dele sobre o Filho, a manifestação de Deus que foi Jesus de Nazaré. Estaria o nome de Deus sobre Jesus de Nazaré. Mas este não é o assunto. Vamos lá, eu quero fazer essa conclusão porque os minutos vão passando, já 11 minutos. Para não ficar muito pesada a gravação, a live. Vamos direto ao ponto. Eu falei para vocês que esse nome Elohim, 4 significados. Primeiro, significa o próprio Deus. Segundo, significa deuses falsos, pode colocar como Baal. Terceiro, eu falei que pode significar anjos ou anjo. E quarto, juízes, homens poderosos, autoridades da terra. E chegamos a uma conclusão que você pode estar vendo no vídeo, que capítulo 6 de Gênesis, versículo 2, 3, diz que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens, as filhas de Deus, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e se relacionaram. Português Brasil pegaram muitas delas e se relacionaram. Foram um com elas, se casaram, se relacionaram conjugalmente. E eu expliquei a vocês que esse nome Elohim, ali não poderia ter sido um Deus falso. E viu os filhos do Deus Baal, não. Também não poderia significar e viu Deus, filho do Deus, não. Também não poderia significar e viu os anjos, não. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Homens com NS. Estava falando ali o nome Elohim, Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 1. E criou de Espírito de Deus esbarava sobre as águas. Elohim, ali é o próprio Deus. Aparece a primeira vez. Então, o significado correto é homens, juízes ali, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Então, quem eram os filhos? Quem eram as filhas dos homens? As filhas dos homens eram os homens poderosos, juízes da terra de então, da terra antes do dilúvio, antediluviana, falando assim. Então, as filhas dos homens ali eram juízes, homens poderosos, que eles já existiam antes dos filhos de Deus se relacionarem com elas. Os irmãos estão entendendo? Está pegando esse entendimento? Estes homens de fama da antiguidade, que o autor está dizendo de Gênesis, que eu acredito que é Moisés, eles já existiam, eram homens de fama, está escrito que eram homens de fama, homens poderosos. E quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, nasceram filhos, que foi conhecido também como poderosos, como gigantes, nefilins, gigantes, nefim, gigante. Então, nós já temos ideia que ali não estava tratando-se de anjos angelicais, espirituais,
mas sim estava relatando sobre homens poderosos que existiam ali e que esses homens, as filhas dos homens, eram os próprios descendentes do próprio Caim. Caim, nos dois capítulos anteriores, nós já lemos, você pode estar vendo lá no capítulo 4, que eles foram inteligentes, que eles cuidaram de gados. Ali entrou a poligamia. Ali veio Enoque, filho de Caim, não Enoque, filho de Sete, mas Enoque, filho de Caim. Então, isso é muito importante. Então, eu estou falando isso para vocês para nós entrar numa conclusão, que o dilúvio, primeiro falei isso, e em segundo lugar, o dilúvio, ele aconteceu não nesse mundo cósmico, a palavra cósmico, grego, mas cósmico tem um significado no grego de todos os continentes, de todo mundo. Não, ele aconteceu em nenhum local, ele aconteceu próximo ao jardim do Éden, ao paraíso, isso é bem claro. Ele aconteceu naquela região, uma imundação que aconteceu ali no Oriente Médio, onde temos a história de Atlantes. Eu não vou entrar nesse assunto. Eu acredito pessoalmente que ali estavam os descendentes, estavam os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens. Os descendentes de Enos e os descendentes de Sete se relacionaram com os homens poderosos, os descendentes de Caim, que era juízes, que era poderoso da terra, que tinha muitas mulheres formosas e bonitas. E nasceram filhos, e nós já entendemos que este dilúvio ele foi local. Ele foi local. Nós lemos Gênesis capítulo 4, que Deus plantou o jardim, né? E Deus criou o homem para lavrar a terra. Então está falando de terra, local, não está falando mundial. E para confirmar isto, eu falei também que o próprio Yahushua, Jesus de Nazaré, no capítulo 24, versículo 38 e diante ali, ele confirmou esse dilúvio literal. Ele disse aos seus discípulos, assim como foi nos dias de Noé, eles casavam, eles bebiam, eles se relacionavam. Então, Yahushua, Jesus de Nazaré, leu a história que aconteceu no passado, antes dele se revestir, se manifestar como homem, ter a manifestação de homem, mas ele esteve lá, não com corpo humano, carne, sangue e alma, mas ele esteve lá como espírito. E aí eu entro aqui rapidinho para fazer essa conclusão, que o próprio apóstolo Pedro, ele confirmou pela revelação do próprio Espírito de Deus, que quando ele disse que foi assim como foi nos dias de Noé, assim seria a vinda do Filho do Homem, que foi o juízo, e esse juízo foi local. Aí está a grande prova que o dilúvio de Noé não foi de forma nenhuma mundial, mas foi local. Por quê, Fernando? Porque também o juízo de Deus no ano 70 depois de Cristo, com a destruição da dinastia Flaviana, com os filhos de Vespasiano, o imperador de Roma, os filhos chamado Domiciano, muitos chamam de Domiciliano, mas Domiciano e Titus, que, lembrando a vocês que o próprio Tito foi citado no livro de Daniel. Deus revelou antes para Daniel que Tito viria um
príncipe. Por que príncipe? Um filho de um rei, de um homem, viria com o seu povo e destruiria a cidade. Está lá em Daniel, capítulo 9. Ali foi Tito, o filho do imperador Vespasiano. E isto aconteceu, e Jesus de Nazaré confirmou em Mateus 24,